2026 já começou a todo vapor, com notícia por todos os lados, com noticiários dizendo e relatando o fato mais importante e marcante que deu início, que deu pontapé a um ano de muitas coisas novas. Hoje eu preciso começar dizendo para você o seguinte: o que aconteceu não é pequeno, o que aconteceu não é regional e não é apenas mais um episódio da política latino-americana. O que aconteceu é histórico. Imagine você acordar no primeiro sábado do ano de 2026, no terceiro dia do ano, e se deparar com essa notícia. Nicolás Maduro foi capturado. Ele não caiu, ele não renunciou, ele não negociou, ele foi capturado na madrugada, de madrugada, em uma operação rápida, operação cirúrgica, operação precisa, sem espetáculo, sem anúncio prévio, sem tempo para reação. Até agora, não há relatos de danos colaterais relevantes, entre um caso aqui e outro ali. Já se sabe de feridos e mortos, mas não há notícias de muita coisa que poderia ser totalmente extravagante. Houve sim bombardeio, houve sim mortes, aeronaves voando baixo sobre Caracas, alvos específicos neutralizados, estruturas militares desativadas, e o que aconteceu, infelizmente, aconteceu. As perdas e os danos são lamentáveis. Afinal, toda guerra tem a sua perda, tem os seus danos. O fato é que a Força Aérea Venezuelana foi neutralizada antes mesmo de pensar ou de ter tempo em reagir. E isso precisa ser dito. Nicolás Maduro não estava desarmado, ele estava sim preparado, muito pelo contrário, muito bem preparado. O fato é que a Venezuela possuía caças russos Sukhoi inoperantes, submarinos russos também inúteis naquela situação. Foi um arsenal estimado em mais de 500 mil fuzis. Nenhum deles foi disparado. Nenhum tiro relevante. Houve sim tiros, mas nenhum de forma totalmente relevante. Nenhuma resistência real aparente. Maduro e sua esposa, Cília, foram detidos e levados para um navio da Marinha Americana, das Forças Americanas, o USS Iwo Jima, um navio de multipropósitos, semelhante ao nosso navio no Brasil, navio Atlântico, o maior da Marinha brasileira, da Marinha do Brasil. Um navio que funciona como base aérea, transporte de tropas, centro de comando. Foi ali que Maduro foi colocado, algemado, com olhos e ouvidos vendados, vestido em um moletom, talvez até mesmo improvisado. A imagem foi divulgada, está estampada em todas as notícias, por todos os lugares. E tudo indica que ele foi preso de pijama, é o que aparenta ser. O homem desafiou dizendo: venha, seu covarde, estou te esperando em Miraflores. Essas foram as palavras desafiadoras de Maduro. Foi levado de pijama, acabou sendo levado de pijama. Isso entra agora para a história, vai perpetuar nos anais da história, tanto brasileira como da América do Sul, da América Latina. E não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso na América Latina. Já fizeram com Noriega, no Panamá, ditador narcotraficante, que demorou mais, se refugiou na Nunciatura Apostólica, resistiu, mas acabou se entregando, não teve como. Foi julgado nos Estados Unidos e acabou morrendo na prisão. Fizeram com Saddam Hussein também. E essa operação lembra muito o estilo israelense de Entebbe, uma operação rápida, precisa, cirúrgica e objetiva. Os Estados Unidos está muito acostumado a trabalhar, a fazer, a atuar, a agir dessa forma. Agora, muitos perguntam: e a reação? Houve e haverá? E a guerra civil? E a resistência? Até agora, aparentemente nada. Não há registros de resistência nenhuma efetiva. Não há relatos de confronto interno significativo. Os únicos que
ainda aparecem pregando ou perpetuando ou dizendo ou mostrando resistência são figuras como Diosdado Cabello, visto com capacete e colete falando em reação a essa investida dos Estados Unidos contra a Venezuela, na verdade contra o ditador Maduro. Mas falar é uma coisa, agora resistir é outra totalmente diferente. E aqui entra a primeira grande lição desse episódio que eu quero compartilhar com você. Aliás, por falar em compartilhar, é claro que é importante você me ajudar a compartilhar esse vídeo, que vai trazer notícia, que vai trazer informação precisa, direta, para os nossos assinantes aqui do canal e para você que ainda está chegando aqui, quem sabe, e não é assinante, não é inscrito. Por gentileza, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu... fazer a inscrição, né? Deixar aí o seu comentário, é importante, porque você que faz parte desse projeto, você que faz parte desse trabalho que vem se desenvolvendo há tanto tempo, e é você com que faz que esse canal permaneça ainda divulgando e trazendo notícias importantes para muitas pessoas. Bem, não se frauda eleição impunemente, isso é fato. A eleição de 28 de julho, lá do ano de 2024, há 2 anos atrás, foi um vexame internacional, diga-se de passagem. Com cerca de 80% da apuração, Maduro interrompeu a contagem e se declarou vencedor. Ele se autodeclarou vencedor. O verdadeiro vencedor foi, todo mundo sabe, Edmundo Gonzalez, que precisou fugir para a Espanha para não ser preso. E infelizmente, pasme, senhoras e senhores, o Brasil, ele participou desse teatro, mais uma vez, né, dando um tiro pela culatra, fazendo uma coisa que não deveria. O Brasil, onde está o Brasil, gente, nessa hora? Qual é a posição, qual é a postura? Como é que nós estamos sendo vistos na mídia internacional, entre outros países? Qual é a nossa posição? O Brasil foi a uma reunião preparatória em uma ilha do Caribe para decidir que iria fiscalizar uma eleição democrática. O resultado? O eleito não tomou posse. O fraudador caiu. Essa é a realidade. Agora, muitos perguntam quem assume a Venezuela. E aqui entra um nome central que aparece como proposta primária ou primordiária para esse caso. Aparece o nome de Maria Corina. Maria Corina, ela foi aquela senhora que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, não pôde concorrer porque foi tornada inelegível por uma Suprema Corte completamente alinhada à ditadura bolivariana. Será que isso nos remete a alguma coisa que a gente já está acostumado a ouvir, a ver? Será que a gente percebe que o cenário apenas muda de endereço, mas as atitudes são as mesmas? Bem, mesmo assim, liderou o processo político, denunciou a fraude, articulou internacionalmente e hoje ela, Maria Corina, ela declarou que nesse momento quem deve assumir, na verdade, é Edmundo Gonzalez, o legítimo vencedor das eleições. Hoje também exilado, mais um exilado por conta da ditadura que parece que tenta se espalhar pelas Américas, tenta se espalhar pelo mundo, né? O cenário mais provável é que ele assuma temporariamente, convoque novas eleições e então, Maria Corina seja eleita. E isso já aconteceu na história. Aconteceu na Argentina, você está lembrado disso? Quando Cámpora assumiu apenas para permitir o retorno de Perón, que estava vindo também do exílio. Gente, tanta gente boa, honesta, sincera, de boa índole, parece que estão exilando esses perfis para tirá-los da sociedade. Agora, vamos olhar para o cenário internacional. Como é que ele fica? Bem, lá em Mar-a-Lago, na Flórida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou bem claro: os Estados Unidos irão garantir a paz na Venezuela. Bateu o martelo.
E essa missão foi entregue ao secretário de Estado, Marco Rubio, filho de imigrantes, filho de cubanos, alguém que conhece muito bem, alguém que conhece profundamente a realidade latino-americana. E atenção, há indícios claros de que forças cubanas que davam suporte e segurança a Nicolás Maduro foram alvos diretos dos ataques aéreos americanos. Eles foram neutralizados, perderam feio, perderam de banho, se eu posso assim dizer. Trump deixou um recado bem claro: não vamos permitir mais décadas de ditadura na Venezuela. E olha, oxalá que ele tome essa postura com outros países também, tá? E foi além, chegou a mencionar outros líderes da região, como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, está no alvo, na mira de Donald Trump. Agora, Maduro será julgado no Distrito Sul, aqui em Nova York, né, perto de nós. O processo contra ele existe desde 2020, 6 anos. Ele já era considerado fugitivo da justiça americana. Havia uma recompensa de $50 milhões por sua captura. E essa recompensa foi economizada, porque a própria força policial do exército americana tomou essa postura, tomou a frente e resolveu o problema. Essa recompensa não chegou a ser paga, né? Mas os Estados Unidos mobilizaram mesmo assim cerca de 15 mil militares. Para quê? Para garantir que não houvesse reação contra-ataque ou tentativa de resgate. Maduro é acusado de chefiar o cartel de Los Soles e de manter ligação direta com o grupo criminoso Trem de Aragua, equivalente ao PCC, o Comando Vermelho, aí no Brasil. A pena que ele recebe, bem, por enquanto, está prevista para ser prisão perpétua. Existe a possibilidade de delação ainda, como fez Hugo Carjaval, ex-chefe da inteligência venezuelana, que colaborou para reduzir a sua pena. Eu espero que ele faça isso, porque nós vamos ficar aí sabendo de vários nomes que estão por detrás, escondidos atrás do pano, né? Resta saber se Maduro seguirá esse caminho, não se sabe ainda. Agora, vamos falar do Brasil um pouquinho? O governo brasileiro convocou uma reunião no Itamaraty às 10 horas da manhã. Lula não foi. O chanceler Mauro Vieira não estava em Brasília e participou por videoconferência. Desde o início parecia apenas uma encenação para quê? Para justificar uma nota oficial. E a nota veio, a nota chegou, dizendo que foi um vexame, que violou o direito internacional, que afrontou a soberania da Venezuela. Conversa, hein? Que deveria ter sido resolvido pelo diálogo. E será que não houve diálogo? Mas eu pergunto, que diálogo? Lula tentou ser mensageiro. Trump pediu que Maduro saísse. Maduro manteve firme e desafiou. Trump foi buscá-lo. Esse foi o diálogo, gente. Em posição brasileira, já causou constrangimento antes, quando Gabriel Boric, presidente do Chile, deixou o Brasil às pressas quando percebeu Lula tentando vender Maduro aos demais líderes regionais no início do seu 3º mandato. Agora, novamente, o Brasil se isola e o cenário regional mudou. Argentina com Milei, Chile fora do eixo bolivariano, Paraguai, Peru, Guiana alinhados ao bloco democrático. Sobraram basicamente agora Brasil de Lula e a Colômbia de Petro. E Cuba em silêncio. Mas virão notas, vocês ouvirão. Já vieram do Irã, da Rússia, da China, de Cuba. E o Brasil fez o que mais sabe fazer, uma nota de repúdio. Parece impressionante. A Guiana, por outro lado, respira aliviada. Deve haver uma comemoração lá em Georgetown. A ameaça de invasão do Essequibo cessou. Uma ameaça criada para desviar a atenção interna, como tantas vezes na ditadura eles fazem. A Venezuela sempre teve petróleo, se sabe disso.
foi membro da OPEP, e mesmo assim mergulhou na pobreza. Por quê? Porque um país tão rico se mergulha na pobreza? Porque a fórmula é sempre a mesma: populismo, demagogia, esquerda autoritária, pobreza, censura, ditadura, opressão sobre o povo. E quando o povo começa a perceber, cria-se então um inimigo externo. Os americanos nos exploram, alguém dizia, mas vamos invadir então a Guiana ou a Guiana. Somos anti-americanos, diziam lá os que você já sabe quem. E os aliados, como Cuba, Irã, Rússia, China. O que vimos agora, gente, foi o fim de um ciclo. Na verdade, foi um alívio, uma quebra de um ciclo de 12 anos, quase 13 anos, um quarto de século de ditadura bolivariana da Bolívia, iniciada por Chávez. Quem se lembra disso? Lá atrás, em 1999, não havíamos ainda nem entrado no ano 2000. E esse capítulo, graças a Deus, se encerra. Agora, o que nos resta é observar, mas principalmente tirar lições para o Brasil, brasileiro e brasileira. Meu amigo, minha amiga, ouça-me. Vamos tirar disso uma lição, porque a história não avisa duas vezes, viu? E muitas dessas lições já estavam embutidas em tudo o que nós acabamos de analisar aqui com você. O que vimos hoje foi o fim de um ciclo, 12 anos de Maduro, 25 anos de ditadura bolivariana, da Bolívia, na Bolívia. A história mostrou mais uma vez que fraude, autoritarismo e populismo podem até resistir por um período de tempo, mas não se sustentam para sempre. Agora, cabe aos países da região, da circunvizinha, inclusive ao nosso querido e amado Brasil, decidir de que lado da história querem estar. Agora eu digo para você, se você acha que esse tipo de análise que nós fizemos aqui hoje precisa ser ouvida, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Deixa aqui abaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião a respeito disso tudo? Qual é a lição para o Brasil? O que o Brasil precisa aprender com tudo isso? E é claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações e continuar nos acompanhando nas próximas análises, nos próximos vídeos, porque o cenário geopolítico está mudando e olha, está mudando muito rápido. E quem não entende o que está acontecendo, acaba sendo surpreendido. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Sheikh Lechayon Tov Nitre. Shavua Ba Lechitraot. Shelohim Variotah. Shalom Uvraha.